Como conhecer a Deus? Como que é Deus? Como que é Deus? Olá, tudo bem? Como conhecer a Deus? No livro de João, capítulo 4, versículo 7, está escrito assim, que Jesus disse, João 14, versículo 7. Se vós me conhecesses, também conhecereis a meu Pai. De agora em diante o conheceis e o vistes. Então, como que eu conheço a Deus? E aí disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Respondeu-lhe Jesus, há tanto tempo estou convosco, e não me conheces, Filipe? Quem me vê, vê o Pai. Então, quem me vê, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Jesus está falando assim, que quando eu vejo Jesus, eu estou vendo quem? O Pai. Nenhum ser humano conheceu, ouviu a Deus. Porque a nossa carne, na verdade, não suportaria enxergar ou ver a Deus, né? É como se fosse uma emoção. Tem pessoas que às vezes recebem uma emoção tão grande que ela desmaia ou morre do coração. Então, o ser humano, isso seria milhões de vezes mais forte. Então, nenhum ser humano conseguiu ouvir a Deus ou pode ver a Deus, porque nós somos pecadores. A nossa carne é pecaminosa. Amém? Então Jesus disse, Filipe, quanto tempo estou convosco e não me conheces? Então, como conhecer a Deus? Como conhecer a Deus? Para mim conhecer a Deus, eu tenho que conhecer então quem? Jesus. Eu tenho que conhecer Jesus. Naquela época, os discípulos, os apóstolos, andavam com Jesus. E mesmo assim não enxergavam, porque não tinham os olhos espirituais. Depois que veio o Espírito Santo, aí que conseguiram enxergar mais e mais. Então, como que eu vou conhecer a Deus? Como eu conheço a Deus? Como que é Deus? Como que é Deus? Para mim enxergar, ter uma noção de Deus, eu tenho que me basear em enxergar em Jesus. Porque tudo que Jesus fez é mostrando apenas o Pai. Tudo que Jesus fez foi mostrar as características do Pai. Mostrar como é Deus, como é o Pai. Todos os momentos que Jesus esteve aqui, ele veio nos mostrar a semelhança do Pai. E ele veio mostrar e falar para que nós viemos enxergar Deus nele. E assim ele disse para Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Então, se eu estou vendo Jesus, eu estou vendo o Pai, estou vendo Deus. Então, eu tenho que observar, a partir de hoje, você tenta observar a caminhada de Jesus. O que Jesus fazia, como Jesus falava, como Jesus andava, como Jesus fazia para curar, para orar, para libertar, para transformar, para pregar, para fazer, levar a palavra de Deus com amor. Amém? Então, todas essas características mostram como que é o Pai, como é Deus. Então, como é Deus? Como que é Deus? Como conhecer a Deus? Eu conhecendo Jesus, automaticamente eu estou conhecendo Deus. Amém? Então, você vê aqui, no capítulo 10 de João, voltando um pouquinho, você vê aqui, apenas um versículo diz, João capítulo 10, versículo 30, apenas um versículo diz assim, eu e o Pai somos um.
Apenas um versículo só fala isso. Um versículo fala, não tem mais nada nesse versículo 30. Eu e o Pai somos um. Ou seja, ligado com Deus. Jesus andava ligado com Deus. Jesus era ligado com Deus. Amém? Então ele fala assim, eu e o Pai somos um. Se eu e o Pai somos uma pessoa, então automaticamente somos iguais. Somos iguais. E o cristão verdadeiro tem que ser igual a Cristo, que Cristo é igual ao Pai. E eu sendo igual a Cristo, eu sou igual a Deus. Não de santidade, mas semelhança, de andar como Jesus. Porque Paulo fala assim, sedes imitadores de Deus. Então, eu tenho que andar segundo a vontade de Deus, fazer o que Jesus fazia. Automaticamente eu estou sendo semelhante a Deus, semelhante a Jesus, sendo discípulo, porque o discípulo é semelhante ao seu Senhor, Todo discípulo é semelhante. Eu e o Pai somos um. Então, você vê aqui, voltando o versículo 14, o capítulo 14, versículo 7, Jesus disse assim: se vós me conhecesses, também conheceis ao meu Pai. Se vós me conhecesses, se você me conhecer, então Jesus está falando, se você me conhecer, você também conhece ao Pai. Amém? Você também conhece meu Pai. Então assim, se vós me conhecesses, também conhecereis a meu Pai. De agora em diante o conheceis e o vistes. Então, de agora em diante, vocês estão vendo o Pai, vocês estão vendo Deus e o visto. Vocês estão conhecendo Deus e vendo Deus, que é Jesus. Ele estava dizendo aqui para os discípulos: mostra-nos o Pai, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Não quero mais, eu quero conhecer a Deus. Você vê que o Felipe tinha necessidade, tinha a vontade, a sede de conhecer a Deus, porém não estava enxergando que Deus estava ali na frente dele. Tanto tempo que eu ando com vocês, vocês não me conhecem, Felipe. Quem me vê, vê o Pai. Como dizeis tu, mostra o Pai? Quem me vê, vê o Pai. E você pergunta como? E você pede para mim mostrar o Pai? Vocês não estão me vendo, vocês não estão me vendo. Então isso acontece muitas vezes nos tempos de hoje. Nós não conseguimos enxergar a Deus. Nós não conseguimos enxergar a Deus. Porque muitas vezes a gente quer enxergar de uns olhos carnais, pelas carnes. Mas Deus, se apresenta através da palavra hoje. E quando eu vou conhecendo, quando você vai lendo a Bíblia, você vai absorvendo, você tem que ler em espírito, com tranquilidade. Quando você vai conhecendo os caminhos de Jesus, os passos de Jesus, você vê os apóstolos depois da ressurreição de Jesus, né? Você vê as pregações, a vivência dos apóstolos depois que Jesus ressuscitou, que aí eles teve um ensinamento melhor, depois que eles foram batizados, receberam o Espírito Santo, você vê os caminhos, os passos dos próprios apóstolos, você vê a presença de Deus, você vê como é Deus. E assim temos que ser nós. Assim nós temos que ser também. Temos que andar segundo Jesus, para que as outras pessoas vejam Deus em nós. Então, quando alguém fala assim, quando alguém quiser conhecer a Deus, alguém quiser ver a Deus, você fala o seguinte, você mostra o que Jesus fazia, né? O que Jesus fazia, o que Jesus falava, como Jesus falava. Conhecer a Jesus é conhecer a Deus. Você quer conhecer a Deus? É só conhecer Jesus. Se você conhecer Jesus, você está automaticamente conhecendo a Deus. Então eu vou mergulhar na palavra para entender como é Deus.
a partir do momento que eu conheço a Deus, eu consigo entender o que Ele quer que eu faça, o que Ele deseja que eu faça. Então nós estamos num mundo hoje muito pecaminoso, o mundo jaz do maligno, e Ele quer apenas que nós seguimos a Ele, fazemos a vontade dEle, servir a Ele, somente a Ele, e termos uma vida reta com Ele, ser íntegro. Amém? Então você vê aqui que Filipe pergunta para Jesus, para Jesus mostrar o Pai. E Jesus fala: Filipe, quanto tempo eu estou com você e não me conheces? Quem vê a mim, vê o Pai. Amém? E aí ele fala aqui o seguinte, ó: você não crê tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Amém? Como eu falei, no capítulo 10, versículo 30, está escrito: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Uma coisa só, uma pessoa só. Amém? Uma pessoa só. É uma coisa só junta. Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo. Antes é o Pai que está em mim quem faz as obras. Amém? Então você vê, as palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo. Antes é o Pai. É o Pai que está em mim quem faz as obras. É o Pai que está em mim que faz as obras. É o Pai, é Deus que está em mim que faz as obras. Então, os milagres de Jesus, é Deus que está em mim que faz essas coisas, Jesus está falando. É o Pai que está em mim que faz as obras. Então, as obras que a gente viu Jesus fazendo, assim, que a gente vê que Jesus fez, as obras é o Pai que está em Jesus que fez. Como está escrito aqui, o Pai que está em mim que faz as obras. As coisas que eu falo não é de mim mesmo, é o Pai que está em mim que fala para eu fazer as coisas. Aqui mostra que Jesus era obediente e nós temos que ser obedientes. Amém? Para que a obra de Deus se manifesta em mim, vem em Deus. É Deus que faz as obras através de mim, através de você. Amém? E assim é, assim sucessivamente. Amém? Então é isso que eu queria passar hoje para vocês. Que como que eu conheço a Deus? Como conhecer a Deus? Amém? Como que é Deus? Como é Deus? Como é Deus? Como é Deus? Deus é desta forma que a gente lê Jesus. Porque tudo que Jesus, o amor que Jesus tinha pelas almas, pelas pessoas, é o caráter de Deus. Jesus foi duro, Deus também às vezes é duro, né? Deus não destruiu o mundo com o dilúvio. Então, da maneira que a gente vê Jesus, a caminhada de Jesus, a gente vê Deus nele. Então, Jesus deu a sua vida por nós, é Deus dando a sua vida por nós. Jesus, ele libertava, é o que Deus fazia. Então, tudo que Jesus fez, Jesus olhava as pessoas com amor. As pessoas olhavam para ele com ódio, querendo matar, querendo destruir Jesus. Mas Jesus disse, Jesus olhava com bons olhos. Tanto é que ele diz, se os seus olhos for bom, todo corpo será bom, será luz. Se os meus olhos for treva, todo o meu corpo será trevas. Se meus olhos for mal, todo o meu corpo será trevas. Então, Jesus olhava com os bons olhos. Amém? Jesus não julgava, Jesus orientava, Jesus pregava, Jesus ensinava. Então, é isso que nós devemos fazer. Não devemos julgar, devemos pregar, devemos ensinar, devemos orientar e mostrar a direção, mostrar o caminho com amor. Amém? Assim é o caráter de Deus, assim é Deus. Que fique esta palavra no seu coração. Compartilhe esse vídeo, divulgue para muitas pessoas, divulgue para as pessoas, ajude esse canal.
para que Deus venha abençoar você mais e mais. Espalhe esse evangelho. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.